Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 27. Lucas 5, a partir do versículo 27. Glória a Deus. O nosso Deus é fiel, igreja, é um Deus de livramento. Deus nunca deixa os seus desamparados, amém? Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Senhor Deus, mais uma vez oramos a Ti, Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Senhor, fala conosco, Senhor, esta noite. Derrama da Tua graça sobre nossas vidas. Senhor, me capacita como instrumento da Tua vontade, Senhor. Que o que eu venha falar aqui não venha sair de mim, mas venha sair de Ti, Senhor. Fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, serei breve. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração para pregar esta noite é sobre o chamado de Levi, que mais tarde seria conhecido como Mateus, um dos 12 apóstolos. Então, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, quando estava em sua jornada caminhando, Jesus vai ver um homem publicano chamado Levi, ou Mateus. E, irmãos, para a gente entender esse contexto dessa história, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem publicano. E publicano, irmãos, naquela época, era um homem considerado um traidor da pátria, um traidor dos seus irmãos. O que era a função de um publicano? Um publicano era um homem israelita, judeu, contratado pelo Império Romano para agora cobrar impostos do seu próprio povo e assim lucrar em cima dos seus próprios irmãos. Então Mateus, ele era um homem desse. Um publicano naquele tempo, ele era considerado, colocado no mesmo patamar que ladrões e prostitutas. Publicano naquela época era considerado a pior espécie de pessoa que pudesse existir naquele tempo. Era considerada uma prostituta, um ladrão, como eu disse. Um publicano era uma pessoa totalmente rejeitada pelo povo de Deus. Então, quem era publicano não poderia nem sequer frequentar o templo. Mateus, ele não poderia ir ao templo para adorar a Deus, porque ele era um traidor do seu povo. Então eu imagino, igreja, que por ele ser um traidor do seu povo, certo dia deve ter algum romano chegado para ele e ter feito a proposta a ele: olha, venha trabalhar para cá que você vai ficar rico, você vai ricar. E Mateus, a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que todo judeu, desde criancinha, dos 6 anos de idade até 12 anos de idade, o judeu, a criança, ele já começa a ser instruído na palavra de Deus. Então ele começa com 6 anos de idade. Com 12 anos de idade, eles já sabem a Torá, o Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia. A criança com 12 anos de Israel, ele já sabe de cor. Então, Mateus, ele conhecia a palavra de Deus, mas em certo momento oferecem a ele este cargo e Mateus se desvia da palavra de Deus. Mateus agora vai trair o seu Deus, vai trair o seu próprio povo
povo de Israel, o povo da aliança com Deus. Levi, Mateus, agora vai trair o seu Deus, vai trair o seu Deus de Israel, e agora vai servir ao inimigo, vai servir ao Império Romano. E eu imagino, igreja, que passado o tempo ele trabalhando naquilo ali, e por ele ser um homem conhecedor da palavra de Deus, eu acredito que aquilo ali foi crescendo no coração de Mateus, uma espécie de remorso, uma espécie de arrependimento, um vazio vai crescendo no interior de Mateus. O que ele imaginava que seria a sua felicidade, o que ele imaginava, não, com isso aqui, com essa prática eu vou conseguir riquezas, e com isso eu vou conseguir a felicidade na minha vida. Mas só que chega um momento na vida de Mateus que ele se dá conta que nenhum bem material pode preencher o espaço de Deus no coração do homem. Glória a Deus. Nenhum bem, igreja, nada que tenha aí para oferecer, carro, luxo, riquezas, nada pode preencher o espaço de Deus no seu coração. O espaço de Deus ele foi criado com o intuito de estar em comunhão com o seu Criador, o intuito de adoração. O homem não foi criado por qualquer motivo, o homem foi criado para adorar o seu Deus. Então Mateus, creio eu, que ele começa a crescer no seu coração um remorso, uma espécie de arrependimento. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai passando naquele lugar. E a palavra de Deus, irmãos, vai dizer: depois disso saiu e viu um publicano. O que me acha interessante nessa passagem é que Jesus, ele nunca andava só. Jesus, por todo canto que Jesus andava, Jesus era cercado com a multidão. Quando Jesus passava, era o maior alvoroço, o maior barulho, a maior zoada. E eu imagino que aquela agonia, aquele aperto, mas mesmo assim, nada impediu Jesus de ver um coração que estava sofrendo, um coração que estava contrito, sofrendo com remorso, por uma escolha errada que ele tinha feito no passado. É isso, igreja. Jesus, ele está vendo cada um de nós esta noite. Jesus, ele nunca deixou de ver o seu problema. Jesus, ele nunca deixou de ver a sua situação. Jesus, ele nunca deixou de ver a sua vida. Porque muitos pensam: não, eu sou tão pequenininho, tão falho, tão fraco. Eu sou tão pequeno, quem sou eu para que o Todo-Poderoso, o Deus de toda a terra, agora ele venha se preocupar com esta causa, com esse problema que eu estou passando? Mas através dessa palavra, igreja, Deus, Jesus, ele vem nos mostrar que não tem pessoa pequena para ele, não tem pessoa, tão pecador, que ele não possa olhar para o problema dele. Jesus, igreja, esta noite ele está olhando para cada um de nós. Jesus, ele não esqueceu do teu problema. Jesus, ele está atento à tua causa, ao teu problema. O que você está precisando, igreja, esta noite, coloque nas mãos do teu Senhor, porque ele sabe, ele está vendo. Ele só quer que você diga a ele, que você se prostre a ele e diga: Senhor, eu sou pequeno, falho, pecador, mas eis-me aqui, Senhor, olha para mim. Assim, Senhor, como tu viste aquele homem pecador, um traidor da pátria, um homem que era um ladrão, que roubava o seu próprio povo, e mesmo assim o Senhor não deixou que a multidão fizesse o esquecer. Mesmo assim que a multidão apertava Jesus, mas mesmo assim nada impediu que o olhar do mestre olhasse para a vida de Mateus. E nada, igreja, nada pode impedir o olhar de Deus sobre a tua vida. Você pode glorificar a Deus por isso? Porque não é homem que está olhando para a sua vida, não. É o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, que está olhando para você.
Glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, Jesus agora vai olhar para o problema de Mateus. E Jesus olha para ele, se preocupa e vai dizer, quando Jesus vê ele assentado lá, recolhendo os impostos, roubando o seu próprio povo, Jesus vai chegar para ele. Jesus, o interessante, Jesus vai dizer uma palavra: segue-me. O interessante, irmãos, é que Jesus, ele não pregou para Mateus. Jesus não veio como é evangelizar Mateus na hora que ele estava passando. Mas Jesus, ele não veio explicar com uma conversa demorada, assim como ele fez com a mulher samaritana, que ele sentou no poço, conversou com aquela mulher. Não, Mateus, ele foi diferente. Jesus olha para Mateus, imediatamente, não tem conversa. Jesus olha para ele e diz: segue-me. Segue-me agora. Então, irmão, não teve arrodeio, não teve conversinha, não teve como o povo prega hoje em dia. Eita, bota uma placa brilhante na frente da igreja e diz: venha, pare de sofrer. Era bom demais se a gente chegasse na igreja e agora, eita, estou na igreja, parei de sofrer. Agora é só vitória, agora é só vitória. Era bom demais, né? Fosse assim, meu filho, evangelho de facilidade. O que tem sido pregado hoje em dia é evangelho de facilidade. Então, Jesus não tem conversinha. Olha, meu filho, venha cá, que pare de sofrer, pare de ficar com o coração amargurado. Jesus não vem com isso não. Olha, vem para cá, me segue, que tu vai prosperar na terra. Jesus, ele não vem com essa conversinha. Jesus olha, fita nos olhos dele e diz: segue-me. É agora, é a escolha, é agora. Então, igreja, imagina, o que me chama a atenção também é a reação de Mateus. Porque imagine, irmão, se é eu e você sentado num lugar e aparece um homem que você nunca viu. Um homem vai passando, olha para você e diz: segue-me. Aí acho que você vai olhar para ele e vai dizer: esse camarada é doido. Porque qual é o sentido? Qual é o sentido de eu chegar sem conhecer você, você nunca me viu, e eu só olhar para você sem conversar, sem nada, e chegar para você e dizer: segue-me? Você vai dizer: oxi, quem é esse doido que está me chamando? Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que Mateus, na hora, ele reconhece quem está chamando ele. Mateus, ele vai reconhecer a autoridade de Jesus Cristo. Porque quem está chamando a ele não é um simples homem ou um simples profeta. Quem está chamando a ele é o Senhor dos Senhores. E quando ele chama, todos têm que obedecer. Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará perante o Deus, perante a Jesus. Quando Jesus voltar à igreja, a autoridade do nosso Senhor vai ser tão grande, tão com tremenda autoridade do nosso Senhor, que quando só de ver a Ele, não vai precisar mandar ninguém se ajoelhar não. Só de ver a glória do Mestre, o joelho já vai estar fazendo assim, ó. Glória a Deus, Ele é fiel, igreja. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Porque quem te chamou não foi o homem, quem te chamou foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, naquele momento, ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. É a mesma coisa quando Pedro estava no barco de Jesus, que ele tinha pescado a noite toda e não pegou nada, e ele vê Jesus pregando na praia, e Jesus agora vai se virar para ele e vai dizer: lance as redes mais ao fundo, no mar alto. E ele vai dizer: ora, Jesus, o pescador sou eu aqui, eu não estou entendendo o que o Senhor quer com esse negócio, mas porque tu mandas, eu lançarei as redes. E o resultado na vida de Pedro é milagre, é vitória. E quando ele vê aquele milagre extraordinário, ele olha para Jesus, e ele é a mesma reação de Mateus. Ele reconhece quem está na frente dele. Ele vai dizer: aparta-te de mim, porque sou homem pecador. Ele reconhece que quem está na frente dele não é um simples profeta. Quem está na frente dele é o Deus encarnado, o Verbo vivo que desceu do céu, agora estava no barquinho com Pedro.
E é a autoridade de Jesus Cristo que nos convence de todo o pecado. Porque, irmãos, ninguém está aqui na igreja hoje em dia porque a gente é bonzinho. Porque, eita, eu estou na igreja porque eu consigo vencer o mundo. Eu sou forte. Eu faço acontecer. Ninguém está aqui, irmãos. Ninguém veio aqui porque não, eu aceitei porque eu quis Jesus. Nada disso, igreja. Se você está aqui hoje em dia, é porque o Espírito Santo de Deus chegou na tua vida e te chamou. Porque a palavra de Deus vai dizer que não foste vós que escolhestes a Ele, mas Ele te escolheu primeiro. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já havia sido morto antes da fundação do mundo, pela minha vida e pela vida de cada um que está aqui esta noite. Então, se você está aqui esta noite, foi porque você reconheceu a autoridade daquele que te chamou. Quem te chamou não foi o pastor Luiz, não foi o pregador Anderson. Quem te chamou foi o próprio Jesus Cristo. E a autoridade dele foi tremenda, foi tão grande que você nem perguntou nada. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faz o instrumento da tua vontade. E o interessante é que a palavra de Deus vai dizer que Mateus, quando Jesus diz segue-me com autoridade, o que Mateus fez? A palavra de Deus vai dizer aqui no versículo 28: e ele deixando tudo. Mateus, ele era um homem, acredito eu, pela profissão que tinha, era um homem rico, um homem que tinha o seu cargo, a sua posição. Mas quando Jesus chama ele não quer saber mais de nada. Mateus agora deixa tudo para trás. E assim, igreja, tem que ser comigo, tem que ser com você, tem que ser em nossas vidas. Quando Jesus chama, Jesus está chamando todos. Jesus quer que todos se salvem. Jesus não quer que nenhuma alma sequer se perca. Mas o que tem acontecido hoje em dia? Jesus está chamando. Jesus está chamando, igreja, mas o povo deixa mais para frente um pouquinho. Deixa mais para frente eu vou. Depois eu vou. Amanhã eu vou. E pode ser tarde demais. Esses dias tinha uma menina, quando eu falei até esses dias, lá no salão da minha esposa, e eu lá de dentro só escutando a pessoa conversando, e ela dizendo: não, eu não vou aceitar Jesus agora, porque eu ainda gosto de festa, gosto de ir para festa, e não adianta eu estar na igreja e com vontade de ir para a festa. Deu vontade de eu sair lá de dentro e dizer: minha filha, não é Jesus que precisa de você, não. É você que precisa de Jesus. Sem Jesus você está perdida. Sem Jesus é condenação, é morte. O que é que você está esperando? Você está trocando a vida pela morte. Deus vai falar, Deus coloca na nossa frente os dois caminhos: caminho de vida e caminho de morte. Basta cada um de nós fazer a nossa escolha. O que tem sido prioridade para nós? O que é melhor para nós? Uma vida com Cristo? Ou ter os prazeres do mundo aí e lá no final receber a morte? É como o cooperador Reginaldo estava pregando. Nós vivemos numa Babilônia, mas a Babilônia não pode viver em nós. Daniel, ele vivia em meio ao mundo de pecado, ao mundo de idolatria. Mas Daniel, ele era um crente firmado na rocha. Daniel, ele tinha raiz. Daniel, ele não era levado a qualquer vento de doutrina. Daniel não era levado por qualquer disse-me-disse. Olha, venha para cá. Daniel não. Daniel, ele tinha raiz. Ele tinha rocha. E a rocha era Jesus Cristo de Nazaré. Então, Mateus agora ele deixa tudo para trás. Sabe por que ele deixa tudo para trás? Porque agora ele, na frente dele, ele está vendo
aquele que vale mais do que o mundo inteiro, aquele que vale mais do que qualquer riqueza do mundo, qualquer bens materiais. Agora ele reconhece que quem está na frente dele vale mais do que todo o mundo. Jesus vai dizer com aquela parábola que o homem, quando encontra aquela pérola preciosa, ele vai e vende tudo que tem, e agora compra aquela pérola preciosa, e agora ele vai em terra e esconde para que ninguém tome a sua pérola. Assim é o reino de Deus na nossa vida. Quando a gente sabe, quando a gente percebe quem é Jesus e o que Ele pode fazer em nossas vidas, a gente não quer saber mais de nada. A gente só quer saber do Todo-Poderoso. A gente só quer andar na presença dEle. Tem gente trocando Jesus por qualquer coisa. Tem gente trocando Jesus. E deixando tudo, levantou-se. Levantar-se na Bíblia, igreja. Levantar, a palavra sempre, a maioria das vezes, está relacionado com ação. Aquela pessoa às vezes está parada no lugar, mas quando Jesus aparece nas nossas vidas, a gente não pode ficar parado, estagnado, porque o Espírito Santo de Deus, ele se move continuamente. Então, se a gente tem o Espírito Santo habitando dentro de nossas vidas, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. E se você é templo e morada do Espírito Santo, você não pode ficar parado. Você tem agora que agir. Vai à luta, vai à guerra. Porque muitos têm pensado que igreja só é lugar de hospital. É verdade. A igreja é lugar onde você está quebrado, machucado. Você vem para a igreja e aqui você recebe um tratamento, as suas feridas são limpadas, e agora quando você está forte, a igreja agora vira um quartel-general. É para você sair daqui, irmãos, reavivado, com força, com ânimo. E quando você sair daquela porta ali, vou dizer: pode vir capeta, pode vir Satanás, porque eu estou cheio da glória do Espírito Santo. Eu estou cheio da presença do Todo-Poderoso. Pode se levantar, Satanás, porque Deus é que faz na minha vida. O Todo-Poderoso da minha vida é Ele. E você não tem poder sobre a minha vida. Satanás pode até se levantar contra você, irmãos. É que nem aquela palavra: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E a palavra de Deus vai dizer que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. É aqui, irmãos, que muitos crentes têm errado. Tem muitos crentes que têm se desviado da palavra. Não adianta, às vezes, você deixa tudo para trás, deixa o mundão. Agora, às vezes, você está fazendo a obra, mas está fazendo do seu jeito. E quando Jesus vai dizer que Mateus o seguiu, havia um ditado, igreja, lá em Israel antigamente, que dizia aos discípulos: cubram-se com a poeira dos pés do seu mestre. O que quer dizer isto? É que os discípulos seguiam tão de perto o seu mestre, que quando chegava o final do dia, eles estavam cobertos com a poeira do pé do mestre. Então, irmãos, quando Jesus vem falar isso, o seguiu. Como é que a gente pode seguir a Jesus Cristo? Através da sua palavra. Porque muitos não têm até disposição: não, eu vou fazer a obra, mas querem fazer do seu jeito. Então eles estão fazendo, se levantaram, estão andando, mas não estão seguindo o mestre. Tem gente que está seguindo homens, tem gente que está seguindo falso profeta, e a palavra de Deus vem dizer que você tem que seguir era o mestre, Jesus o Nazareno. Então, igreja, você tem que seguir o seu mestre. Você tem que fazer como aqueles discípulos que seguiam o mestre de tão perto, mas tão perto mesmo, que quando chegar o final do dia, os rapazes estavam tudo coberto de poeira. Tem que ser mais ou menos assim, irmãos. É Jesus andando na frente
e você dizendo: "Oh, traz, oh glória, eu vou atrás de tu, Jesus Cristo". É Jesus andando e você atrás dele. É você seguindo o mestre de perto, de perto. Porque, igreja, Jesus vai nos dizer que ele escolheu 12 para que andassem com ele. Então, quando Jesus chama os 12 apóstolos, é que para eles andarem com proximidade do mestre. Porque qual é a tendência? A tendência de que você andar muito com a pessoa, a tendência é você aprender com aquela pessoa. A tendência é cada vez mais você ir se tornando cada vez mais parecido com o seu mestre. Então, essa é a mensagem que Jesus quer nos dar esta noite. Siga o mestre mais de perto. Não fique bêbado por aí, seguindo homens, seguindo o falso profeta de que: "Oh, vem aqui em casa que eu tenho a palavra de Deus para você". Jesus diz: "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve". Então Jesus, ele não está mandando você ir aos profetas. Jesus não está mandando você ir buscar alívio para vossas almas em qualquer lugar. Jesus, quando ele se dirige ao seu povo, ele diz: "Vinde a mim". Vinde a ele, igreja, porque só ele tem palavra. Só Jesus tem bálsamo para curar o seu sofrimento. Só Jesus tem bênçãos para derramar sobre a sua vida. Não fique bêbado por aí não, atrás de qualquer atrás seguindo falsos profetas, seguindo homens. Siga somente aquele que é digno de ser seguido, que é Jesus. Então, o que a gente vem aprender, irmãos, com essa palavra? Quem Deus escolhe? Será que Deus, naquele tempo, havia os fariseus e os escribas, homens da elite, preparados na palavra? Jesus poderia ter vindo para eles e tentado converter aquele povo, porque ele era homens instruídos, seria até mais fácil para eles. Mas Jesus não. Jesus, ele veio salvar pobres pecadores. Veio salvar homens como Mateus, um homem rejeitado, um homem que era traidor do seu povo, um homem que era ladrão, que ninguém queria ficar perto de Mateus. Mas Jesus, ele não veio olhar para isso, irmãos. Jesus, ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Se nós estamos aqui esta noite, foi pela graça de Deus nos alcançou. A graça do Senhor Jesus Cristo um dia nos alcançou, e somos gratos por isso, porque muitos, como os fariseus aqui na palavra, quando olharam para mim, para você, para a nossa conversão, de eita para ali, só vivia fazendo tudo de errado, bebendo cachaça, fazer o que não presta. Agora bota um paletó, uma Bíblia de baixo, e agora quer ser santo, uma coisa dessa. Você acha que já não falaram isso da tua vida? Com certeza, irmão, porque o crente, ele é apontado aqui na terra. Então Jesus, ele não veio para chamar justos, pessoas que se acham os santos, os perfeitos diante de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo veio salvar almas que estavam perdidas, almas que estavam tão afundadas no lamaçal do pecado, que ninguém olharia para elas, senão o olhar de amor do Mestre. Assim como esse olhar que ele olhou para Mateus, um olhar não de condenação, porque Deus, Jesus, ele veio não para condenar o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Então, igreja, Deus não escolhe pessoas que se acham tal. Deus escolhe fracos e humildes pecadores. E como é feito esse chamado? O chamado, irmãos, é feito, é como ele chamou a Mateus: segue-me.
Não tem esse negócio, não, eu vou pensar. Jesus, Ele está chamando, é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Se Jesus quer você no ministério, é agora. Se Jesus quer que você faça a vontade dEle, a obra dEle, se Ele quer que você seja obreiro da casa do Senhor, é agora, não é depois, é agora. O que você está esperando? O que é mais importante para você? Porque Deus diz: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E como responder a esse chamado de Jesus? É como Mateus. Não é, eita Jesus, eu vou pensar mais um pouquinho, deixa eu ver se dá, se der eu vou. Não, Jesus quer a resposta agora. Ou você é crente agora, ou não serve para Jesus. Ou você é crente firmado na rocha, ou você é aquele crente firmado na areia, que quando vem a tempestade, dá sobre ela, e grande foi a sua queda. Então, igreja, para encerrar, Jesus, Ele está chamando a cada um de nós. Jesus, Ele tem um chamado na minha vida, na vida de cada um que está aqui esta noite. Basta, irmãos, a gente não deixar as coisas desse mundo nos afastar da presença de Deus. Porque as coisas do mundo, às vezes, é como aquela semente que é plantada em local apertado, e a planta não consegue dar frutos, e por ela estar sufocada, ela morre. Então, a gente não pode deixar as coisas desse mundo impedir o chamado de Deus em nossas vidas. Porque, irmãos, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Essa gente, irmãos, é como Mateus. Mateus reconheceu quem estava chamando ele. Quem estava chamando ele não foi qualquer